Estamos de volta ao nosso Tira Dúvidas, que conta com a participação dos professores Flávio Gomes e Lucas Calazans. Sejam bem-vindos, professores. Obrigado. Lembrando que você também pode fazer parte dessa conversa e enviar sua pergunta sobre as aulas de hoje nos nossos canais de comunicação que estão aparecendo aí na sua tela. E enquanto nós recebemos as perguntas, vamos relembrar os temas das aulas. Professor Flávio, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas hoje. Tudo bem, Gabi? Estudante, tudo bem com você? A gente está falando sobre simetria do plano cartesiano, beleza? Perfeito. E você, professor Lucas, conta pra gente quais foram os temas das suas aulas. Fala, Gabi. Fala, turma. E aí, gente? Olha, vamos fofocar. Fofocar muito aqui sobre princípios de contagem no 4º ano, probabilidade no 5º, localizando cidades mineiras, foi uma aula top, contextualizando Minas Gerais aí, e no 7º ano, transformações geométricas. Perfeito, muito obrigada. Agora que a gente já relembrou o conteúdo das aulas, vamos passar para as perguntas. Professor Flávio, me conta, quantos anagramas possui a palavra Mateus? Questão do 4º ano. Vai lá, Lucas. Deixa eu lá. Vou deixar... É do 4º. É do Lucas, Não vou roubar os alunos do Lucas. Os meus tico-tico do 4º ano. Gente, um beijo por 4º ano. Eu amo 4º ano, porque a matéria de combinatória está começando a ser vista no 4º ano. Isso. E eu te falo o seguinte, palavra Mateus. Vamos colocar aqui Mateus com TH? Isso mesmo. Porque tem Mateus e TH, né? Tem Mateus com TH, TH. Então vamos ver aqui. Mateus com TH. Galera, é o seguinte. Imagina o seguinte. A primeira pergunta que eu vou te fazer. Quando você gera palavras com as letras da palavra Mateus, a ordem importa? Gente, importa. Porque olha pra você ver. Se fosse Lucas, você vai me chamar, passou eu na rua, você vai me chamar, ô Lucas, eu vou atender. Agora me chama de Lussac. Ô Lussac, vem cá Lussac. Eu não vou te atender, porque meu nome é Lucas, porque a ordem importa, concorda? Então observe aqui o seguinte, turma. Por que eu estou te falando isso? Porque eu quero saber quantas palavras eu consigo formar com a palavra Mateus. Então, a palavra Mateus tem 7 letras. 7, beleza. O que vai acontecer? Quantas possibilidades eu tenho para o meu primeiro espaço? Eu tenho 7 possibilidades. Beleza? E para o meu segundo espaço? Então vamos supor, no primeiro espaço eu coloquei a letra S. No segundo espaço eu vou ter 6 possibilidades. Beleza. Agora, escolher a letra H. Aqui eu vou ter quantas? 5 possibilidades. Porque eu já vou excluindo a letra que eu já utilizei na etapa passada. Aqui vai ser o quê? 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. O que eu vou fazer aqui, turma? Eu não dividi o problema em etapas sucessivas. Quando eu divido o problema em etapas sucessivas, eu tenho que multiplicar os números presentes em cada etapa. Então, nesse caso aqui vai ficar 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E esse valor vai dar 5.040. Beleza? Então eu consigo formar 5.040 palavras, né, anagramas com as letras da palavra Mateus. Obrigado, Gabi. Obrigada, professor. Bom, próxima pergunta. Agora sim, professor Flávio. Qual a reflexão de um quadrado com os pontos 1,2, 1, 1,5, 4,2 e 4,5? Questão do primeiro ano. Para nós, por favor. Dito sim. Vamos lá. Primeiro ponto, 1,2. 1 e 2. Deixa eu colocar aqui no cantinho. 1 e 2. Segundo ponto, 1 e 5. 1 e 5. Terceiro ponto, 4 e 2. 4 e 2. E o quarto ponto, 4 e 5. 4 e 5. Você está no primeiro ano, é diferente, mas você também está estudando física. E lá no próximo ano você vai estudar uma matéria lá que trabalha com espelhos. Reflexão é isso, beleza? Vamos refletir um pouquinho. Então vamos lá, fazer um quadrado, não é isso que ele falou? Exatamente. Ele fez um quadrado. Agora eu te pergunto, você quer um quadrado? Lógico que não, isso vai parecendo um retângulo. Desculpa o erro, tá? Então, calma aí. Olha só, ele falou que é 1 e 2, certo? Vamos fazer o plano cartesiano? Opa! 1 e 2. Então aqui vale, esse ponto aqui é 1 e aqui vale 2. O próximo vale 1 e 5, certo? O próximo, 4
e 2. Aqui também vale 2. E aqui vale 5. No y, né? Ficou confuso? Então vamos fazer de novo, para nós não errarmos. Lembra de uma coisa. O primeiro número que aparece é x. Ele pertence ao eixo x. O segundo número pertence ao eixo y. Já estão escritos ali, ó. Então aqui, 1 e 2, certo? Aí colocou lá 1 e 5. Opa, 1, 3, 4, 5. Beleza? Tá ok? Então vamos lá, seguindo. 4 e 2. 4 e 2. Perceberam? E o próximo ponto? 4. Opa, já está nele. 4. Só subir. 5. Agora, a dúvida que ficou com a pergunta, não que esteja errado. Qual o eixo que eu vou trabalhar? Só lembro do seguinte. O tanto que eu andar no eixo X, do lado esquerdo, eu vou andar também do lado direito, como se fosse um espelho. Beleza? Então vamos lá, olha só. Aqui é o ponto 1. Na verdade, eu já fiz errado. Eu já fiz foi a reflexão. Porque pensa bem, olha só o professor dando bobeira. É positivo, 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 positivo. Eu já fiz a reflexão. Eu já fiz o reflexo. Eu estou muito adiantado, eu não sei. Eu acho que eu estou cansado. Então, isso aqui na verdade é menos e menos. Eu já fiz a reflexão com o eixo das ordenadas. Então, na verdade, o desenho mesmo, ele estaria aqui, ó. Lucas, deixa eu errar não. Entenderam o que eu fiz? Eu fiz um erro. Foi proposital? Não foi. Eu errei mesmo. Eu coloquei do lado esquerdo uma coisa que devia estar do lado direito. O desenho real é esse aqui, ó. 1 e aqui 4. E esse ponto aqui 4 e 5. E este pontinho aqui 1 e 5. A reflexão dele vai ser este quadrado aqui. Quais pontos que ele vai ter? Vai ter não, falei errado. Terão menos 1 e 5 aqui em cima. Aqui vai ser menos 1 e 2. Tomara que você consiga enxergar, que eu escrevi pequeno. Aqui vai ser menos 4 e 2. E aqui vai ser menos 4 e 5. Mas, de novo, como ele não falou do eixo, ele poderia também estar em relação ao eixo X. Ele poderia ter sido feito embaixo. Mas já que eu fiz essa confusão, vou deixar só assim por enquanto. Só lembra disso. Pensa em espelho. Trabalhou com reflexão? Pensa em espelho. A distância tem que ser iguais entre eles. Tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Um segundinho. É por causa do sétimo ano. É o mesmo tópico praticamente. E só um detalhe do sétimo ano. Preste atenção aqui. Olha que interessante. Quando o Flávio refletiu o quadrado em relação ao eixo Y, vocês concordam que a segunda entrada foi mantida? Olha que interessante. Isso. Olha aqui, ó. Essa entrada e essa se manteve. Sim? Essa entrada e essa se manteve. Então, quando a reflexão é em relação ao eixo Y, a segunda entrada se mantém e a primeira entrada, a gente troca o sinal dela. Beleza? Isso. Sim? Bacana. Perfeito, professores. Obrigada. Foi boa essa colocação do Lucas. Verdade. Perfeito. Ótimo. Próxima pergunta do sexto ano. Se um quadrado tem um lado medido 40 centímetros, determine seu perímetro em centímetros, professor. Ótimo. Então aqui, turma, lá no nosso PET, essa aula foi maravilhosa, foi em homenagem aos 300 anos de Minas Gerais. E tem uma questão muito parecida com ela lá, não é? Só que lá nós trabalhamos com triângulo e equilátero. Só que aqui nós vamos trabalhar com quadrado. Lembrando que quadrado é um quadrilátero que possui 4 lados congruentes e 4 ângulos internos também congruentes. Todos de 90 graus. Vamos desenhar aqui? Então aqui, ó, o quadrado vai ser essa figurazinha aqui, ó. Eu tenho 4 ângulos retos. E como o lado dele vai ser de 40 centímetros, todos os lados também serão de quê? De 40 centímetros. Beleza. Então, qual que é o perímetro? Vai ser 40 mais 40 mais 40 mais 40. 40 vezes 4 é a mesma coisa de quanto?
160 centímetros. No futuro próximo, a gente vai brincar de transformar unidades, mas no futuro próximo. Obrigado. Ótimo, professor, muito obrigada. Próxima pergunta. É uma questão do primeiro ano. Qual a importância da simetria na prática? Na prática eu sempre me pego nesses detalhes, né? Vamos lá. Deixa eu colocar no quadro. Deixa eu tentar mostrar para vocês. Vou imaginar algo, tá bom? Você vai fazer uma construção. Você vai criar algo. Vamos lá, vamos fazer uma casa. Vamos fazer dentro de um eixo, né? Já começou errado porque meu desenho está todo torto. Você tem um terreno qualquer, beleza? Aí você vai construir neste terreno. Aí, faz de conta, vou colocar mais ou menos o tamanho da minha casa. Minha casa tem mais ou menos 6 metros de frente e 10 de profundidade. Gera mais ou menos 60 metros quadrados. Qual que é a importância da simetria neste caso? Vou colocar ele aqui de uma outra forma. Vou colocar ele assim. Vamos dividir ele aqui. Opa! Na teoria, minha casa tem mais ou menos 6 metros de frente, 10 metros de profundidade, dá mais ou menos 60 metros quadrados. Aí, por acaso, talvez por causa de algum deslize, aí o rapaz, em vez de construir essa parede aqui com um ângulo de 90 graus, ele declinou um pouquinho, aí ela ficou assim, olha. Opa! Ela ficou dessa forma, assim, olha. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Você já viu algo parecido assim? Na maioria das vezes acontece, né? Na maioria não. Vou colocar maioria não, porque a maioria é até pecado falar um trem desse. Ele ficou simétrico? Não. E qual que é o problema desse? Você está lá, o sonho da sua vida, você tem uma casa. Você está construindo. Aí você vai colocar o azulejo na sua casa, a cerâmica lá na sua casa, porcelanato na sua casa. Aí você vai cortar o material, o negócio está inclinado. Fica torto. E é visível. Então, ele perdeu a simetria. Você já viu isso? Já aconteceu em algum lugar? Você chegou assim? Uai, esse negócio está torto. Mas por quê? Simplesmente por causa de uma inclinação. Em vez de ter um ângulo de 90, teve de 88 graus. Mas é só 2 graus. Mas vai dar diferença. E vai deixar de ser simétrico. É um exemplo prático. Beleza? Obrigado pela pergunta. Excelente, professor. Próxima pergunta acabou de chegar, da Emanuele Reis, da Escola Municipal Matilde Fabris Bianchi. Professor Lucas, poderia me explicar um pouco mais sobre probabilidade? Sim, o nome dela é? Emanuele. Emanuele, vamos sim. Probabilidade é uma matéria que vai continuar com a gente um bom tempo ainda, mas só retomando algumas coisas. Probabilidade é uma divisão. Você vai montar uma fração para mim. Então, em cima, você vai colocar o número de casos favoráveis. Número de casos favoráveis. Ô Lucas, traduz para mim? Daqui a pouco eu traduzo. E embaixo, você coloca o número de casos possíveis. Número de casos possíveis. O que vai acontecer? Imagina o seguinte, você está lançando um dado tem 6 faces normais, né, de 1 até 6, e eu te pergunto o seguinte, qual que vai ser a probabilidade de sair um número maior do que 4, por exemplo? Então, qual que vai ser a probabilidade de sair uma face maior que 4? Então, preste atenção. Quantas faces eu tenho no dado? Eu tenho 6. E eu tenho a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 e a face 6. Então, eu sei que meu espaço amostral possui os elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, quantos casos são possíveis? 6. Só eu quero saber quantos casos são favoráveis ao meu evento. Então, quantos casos são que possuem face maior do que 4?
o caso 5 e o caso 6, não é? Quantas possibilidades? 2 possibilidades. Então, a probabilidade vai ser 2/6, que é a mesma coisa do que 1/3. Beleza? Então, mais um exemplo de probabilidade. Professor, fica aí com a gente, Opa. porque tem relação com essa pergunta. Eba. Próxima pergunta do 5º ano. Professor, o valor da probabilidade pode ser maior que 1? Opa! Não pode não. Então, vamos colocar aqui, ó. O meu pezinho. Meu pezinho tem a função de te dar um norte de quais valores ele pode ter, né? Por exemplo, ele pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 50%, pode ser 100%, pode ser 0%. Então, galera, não existe probabilidade maior do que 1. Sempre ela vai estar entre 0% e 100%, podendo ser 0% e também podendo ser 100%. Uma outra transformação é falar que esse pezinho está entre 0 e 1, mas ele pode ser 0 e pode ser 1 também. Beleza? Então, em resposta, nunca vai ser maior do que 1. Excelente, Obrigado. professor. Obrigada. Próxima pergunta, professor Flávio. Um trapézio retângulo pode ser simétrico? Uma pergunta do 1º ano. Pá, vamos lá. Não. Por quê? Vamos lá. Nós temos 2 tipos de trapézio, né? Nós temos esse. Esse aqui é simétrico. Esse aqui a gente consegue trabalhar de forma simétrica. Agora, o outro é esse aqui, olha. Você não consegue dividir ele ao meio e ele ficar exatamente igual, os dois lados serem totalmente iguais, diferente desse. Faz um desenho lá bonitinho, né? Coloca lá 5 centímetros, 5 centímetros, aqui tem 2, aqui tem 2, dá perfeitamente. No trapézio retângulo, não consigo fazer isso de forma simétrica. Não, só se eu, mesmo se eu dividir o desenho, vamos dividir. Opa, formei um retângulo ou um quadrado. Aqui é um retângulo, né? Então, aqui eu faria, mas e a parte do triângulo? Não teria jeito, beleza? Então, não tem possibilidade. Ok? Fica mais um pouquinho, prof. Opa, vamos lá. Mais uma pergunta para você. Questão do 1º ano. Uma função de 2º grau pode ser considerada simétrica? Opa, pode. A função quadrática, ela é simétrica. No que eu falo da parábola. Vamos lá. Vamos fazer só assim. Pronto. Minha função de sorriso, que eu gosto. Apelidei ela assim. Se o A for positivo, ela vai formar uma parábola sorrindo, né? Esse ponto aqui, olha. Você lembra o nome dele? Eu vou chamar de X do vértice. E esse ponto aqui embaixo, que vai estar ligando, vai ser... Vou colocar assim, ó. Vamos dizer que ela é assim. E aqui vai ser meu Y do vértice. Esse ponto aqui, ele tem a mesma distância do X' como do X duas linhas. Então, qualquer número... faz de conta que é 5. Então, o ponto 4 e o ponto 6 vão ser simétricos. O 3 vai ser simétrico e assim vai. Então, ele é simétrico. Ok? Obrigadão pela pergunta. Obrigada, professor. Próxima pergunta, uma pergunta do 5º ano. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de obter, na face voltada para cima, um número de pontos menor do que 4? Opa, então olha para você ver, turma, a gente viu aqui agora um caso onde a face era maior do que 4. Lembra disso? Então vamos ver aqui, ó. Nosso espaço amostral possui quais elementos? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza? Só que o meu evento é qual? O meu evento é que a face seja menor do que 4? Exatamente. Isso, face menor do que 4. Face menor do que 4, quais são as minhas possibilidades? A face 1, a face 2 e a face 3. Então, tem essas 3 possibilidades aqui. Tradução, turma. Qual que vai ser a minha probabilidade? Quantos casos eu tenho favoráveis ao meu evento? 3. Eu tenho 3 casos. Qual que vai ser a quantidade de elementos que possui meu espaço amostral? 6.
Então vai ser 3 dividido por 6, que é a mesma coisa de quanto? 1 dividido por 2. Alguns autores preferem até utilizar o seguinte, é o que eu quero sobre o total. Aí fique à vontade, beleza? Valeu! Ótimo, professor, muito obrigada. Próxima pergunta. Há uma forma mais simples de não errar os quadrantes, professor Flávio? Uma pergunta do primeiro ano. Não. É só você pensar que tem que ser no sentido anti-horário. Só isso. E começando com quadrante x, y positivos. Primeiro, segundo, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Só. Não faça no sentido horário, é no sentido anti-horário. Para mim é isso. Tem alguma ideia, Lucas? Não. É mais gravar a questão do sentido mesmo. Isso. Perfeito, muito obrigada, professor. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar aquele fôlego. Aproveite e participe do Tira Dúvidas de Matemática, que no próximo bloco contará com a professora Rosana Martins e o professor Lucas Calazans, que continua aqui com a gente. Agradeço a presença do professor Flávio Gomes e você participe, aproveite essa pausa e envie a sua pergunta para o Tira Dúvidas. É só ligar no telefone fixo ou enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Até já!